tema de hoje é paciência. Já começou de modo próprio, né? O computador indo mais devagar. Eu tenho analisado os pedidos de oração e muitos são sobre alguns temas que vão e voltam. O pedido por paciência tem sido um pedido de muitos. Paciência, pedindo a Deus por paciência. Nós entendemos que estamos em um mundo frenético. Basicamente, tudo é feito com muita rapidez. Algumas pessoas hoje não têm paciência para sequer ficar 3 minutos assistindo um vídeo. Alguns falam, o vídeo tem que ser 1 minuto. Mais de 5, alguns já acham que um vídeo de 5 minutos é longo. Já viu isso? Já deve ter visto. Às vezes, ouvindo uma pessoa falar, você tem dificuldade se a fala dela não for na velocidade que você está acostumado a conversar. Às vezes, a gente não tem paciência para esperar que algo que está sendo feito em nós venha a crescer, como está a imagem, não é? Está ali. E eu poderia adiantar que se houvesse mais um quadro ali, teria que ser anterior àquela pequena semente que germinou, que é a que está na terra. Logo, poderíamos ali enquadrar que debaixo da terra tem uma sementinha. E até que ela venha a, de fato, ser uma árvore ali, existem processos que estão acontecendo. Alguns estão fora do nosso campo de visão, mas Deus está trabalhando. Hoje, o objetivo ao falar de paciência não é perguntar se você já faltou com a paciência. Isso aí você não precisa falar, você já faltou com a paciência. Talvez alguns mais do que outros, mas é salientar onde a paciência, ou como a paciência está enquadrada na Bíblia. Porque dependendo de como ela está, como semana passada a gente falou de um pecado que para muitos é banal, teimosia. O que é teimosia? Teimosia não é nada. Aí quando a gente foi ver como a Bíblia trata a teimosia, que coisa feia, pecaminosa, se manter teimoso, ser uma pessoa cabeça dura. Hoje nós vamos falar de paciência. Eu gostaria de começar mostrando que a paciência ela tem um ambiente, um nascedouro, que é muito importante de ser observado. Olha aqui Romanos capítulo 5, versos 3 e 4, que estão aqui e vão aparecendo ao longo das suas colocações e você deve assinalar. E não somente isso, mas também nos gloriamos sabendo que a tribulação produz... Para aqui. Se a tribulação é o ambiente onde ela nasce, a tribulação, ou seja, a situação adversa, ela é um ambiente, o nascedouro da paciência, e como você pode ver, esperança está lá na ponta, né? Você também pode tomar um outro caminho, sem esperança, ao invés da paciência, a reclamação, a truculência, o desaforo, a fala dura e abrupta. Onde eu quero chegar aqui? Apesar de tribulação estar ali começando o encabeçamento, né? Situação adversa, está ali em uma posição e a paciência vem logo em seguida, a situação adversa pode não estar produzindo paciência. Porque isso depende do modo como eu também me desenvolvo diante dessa situação. A situação adversa, é claro, Paulo vai trabalhar tribulações que para nós são, enormes, né? Ele vai citar em listas tribulações como perseguição, nudez, fome, traições, tem coisas grandiosas. Mas eu sei que não é só em coisas como grandes tribulações bíblicas que a gente desenvolve impaciência, intolerância e incompreensão. A gente também desenvolve isso em ambientes muito simples, uma conversa corriqueira, onde a gente não consegue nem esperar a pessoa. Fala logo, você também fica... talvez você tenha que lidar com alguém como o pastor André, que fica. Não precisa confirmar não, irmã. Mas que fica... Só que o que deve ficar para nós é que não existe na adversidade um campo em que a reclamação, a truculência, a brutalidade deva germinar. Então nós não vamos poder aqui estar lidando com essas coisas como se elas pudessem ser um caminho possível para nós, porque para nós não é. Então a primeira coisa que eu acho que você deveria anotar, e você que gosta de fazer anotações sobre as reflexões, é que a paciência, ela não será produzida em um ambiente tranquilo e não será produzida em um ambiente onde as coisas estão indo bem. A paciência, ela nasce no ambiente da adversidade, da contrariedade,
da tribulação, da circunstância adversa, aquilo que você desejava que fosse. E, portanto, pedir paciência é consigo mesmo pedir problemas. Dê-me alguns problemas, Senhor, porque eu preciso de paciência. Não tem como eles virem de outra forma. Eu estou sendo claro até aqui? Não tem como vir de outra forma. A paciência não cai como pozinho do céu. Ela não vem porque eu fiz uma oração por paciência, Deus. Ok, tribulação para ele. Dá uma tribulação para ela. E nós não vemos dessa forma. Porque, em geral, a nossa leitura para a tribulação, para a circunstância adversa, ela já é de contrariedade em si mesma. Se tem envolvido outras pessoas, elas são, na verdade, até alvos da nossa contrariedade. Isso está escrito aqui. E vou mais, né, para já daqui a pouco passar para outro slide, ó. Sabendo que a tribulação produz a paciência, deve produzir a paciência. E a paciência, experiência, porque com a experiência você já vive isso. A paciência vem mais fácil quando eu lembro que Deus me livrou. A paciência vem mais fácil quando eu lembro que eu tratei mal uma pessoa e como foi terrível para mim ter que lidar com o fato de que eu ofendi um irmão, uma irmã, pela minha impaciência. Você tem experiência com o que acontece? E o de bom também. Caramba, eu tive paciência, tudo foi resolvido. Graças a Deus. Então, a experiência gerada pela paciência vai te dar esperança de que mesmo em meio à tribulação, isso não é o fim das coisas. Por isso, pensar em um cristão que vivencia as experiências cristãs e tem por isso esperança, é pensar em alguém que viveu muita tribulação. Pessoas esperançosas aqui, na esperança cristã, são pessoas que viveram grandes tribulações. Pessoas aqui que têm, não otimismo barato, vai dar tudo certo. Não, irmãos, não é assim. Não é vai dar tudo certo. Olha, pode ser que as coisas piorem, pode ser que fiquem mais difíceis. Mas eu já vivi isso com Deus. E tratar todo mundo mal e sair desfilando um monte de palavras duras, ou depois eu falo, hoje eu não estou bem, ou coisa desse tipo, não vai adiantar, entende? A gente precisa compreender que tem esperança como objetivo. Então, paciência não é um fim em si mesmo, mas um caminho. Amém? Vamos caminhar. Ainda aqui, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na perseverai na oração. Paulo tem umas tríades fora de série, né? Então aqui temos uma tríade paulina: esperança, paciência e oração. Olha e amarra isso. Como é que você lida dentro desse ambiente da impaciência? Algumas pessoas não são impacientes, mas tem coisas que as deixam impacientes particularmente. Algumas pessoas não, já tem um escopo maior, né? Que você pode falar assim, poxa, você é impaciente com quase tudo. Né? Tudo te tira do... Né? Então a gente tem motivos para nos tornar impacientes, só que eles não são suficientes. A Bíblia não diz que eles são suficientes. Eles não estão lá como se pudesse. Eu quero citar aqui uma pessoa que eu acho que é uma referência para muitos de nós, se não para todos, porque talvez nem todos a conheçam. Você conhece ela? Oh, muita gente conhece Elizabeth Elliot, escritora, foi professora de seminário, mulher de Deus. É bom lembrá-la como a esposa do nosso caríssimo Jim Elliot, só que não resume a história. A história vai mais para frente. E ela passa por muita coisa na vida. E ela tem muito ensino para proporcionar para todos nós cristãos depois. Aqui tem uma frase muito interessante da Elizabeth Elliot, gostaria que você pudesse apreciar. Eu percebi que as lições espirituais mais profundas não são aprendidas quando Deus nos deixa ter tudo o que queremos no final, mas quando Ele nos faz esperar, suportando-nos em amor e paciência, até que sejamos capazes de honestamente orar o que Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Qual é a oração? Nossa, orar de verdade isso, orar crendo, é ter aprendido alguma coisa com o esperar de Deus. Essa frase da Elizabeth Elliot, ela ficou me pegando pela orelha assim, olha, você lembra naquele dia? Você não esperou. Nós temos, né, um referencial de livro atual, que é da Vanessa Belmonte, sobre a espera, o lugar da espera na vida cristã. Tivemos contatos como igreja através da live, e 2 lives com ela, mas isso não é um privilégio de alguns santos.
Não é assim, Deus a alguns concede paciência, a outros concede amor, a outros concede esperança. Não, estamos falando de algo aqui que precisa estar na vida de cada crente aqui. E ao abrir mão dessas realidades, e a paciência é uma dessas virtudes requeridas, nós não vamos entender a nossa fé da maneira como Deus requer. Por isso a luta pela paciência hoje, lembre-se, temos poucos minutos para refletir, mas espero que isso esteja já te tocando, ela não é uma luta qualquer, é algo muito caro. A Elizabeth Elliot passou por perdas do seu esposo, ela perdeu mais de um esposo nessa jornada. Quando ela morou com aquela tribo Auca, eu imagino como é viver em uma representação social totalmente diferente da sua. Além de conviver com o algoz do seu amigo, do seu marido e dos seus amigos, ela também tem que aprender a linguagem da tribo. Sabe, tem muita coisa que envolve Elizabeth Elliot que nos faz compreender isso. Ser mãe de uma filha, né? Que não tem o pai, tem muita coisa para ser exercitada que pode ser aprendida com Elizabeth Elliot. Eu estou focando aqui na fala dela para dizer que, de fato, pessoas pacientes têm orações diferentes depois de um tempo. As orações não são mais, livra-me apenas, mas dê-me ombros mais largos para suportar, seja feita a tua vontade. Senhor, está doendo, mas se é do Senhor, é bom, ainda que seja dolorido. Por isso uma fala como a dela nos vale muito, porque é alguém que encarnou a doutrina. Quanto vale ter paciência? Talvez seria uma pergunta importante para nós. Quanto vale ter paciência? Provérbios 16, 32 diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Em algumas traduções, o valente. Mais vale controlar o seu espírito que conquistar uma cidade. Em outro provérbio, que se liga com esse, em outro trecho do livro de Provérbios, diz que o homem que não consegue controlar o espírito é como uma cidade sem muros. É como se ele estivesse o tempo todo pronto a ser invadido. Uma pessoa que não consegue conter-se. Aqui está dizendo que mais do que conquistas como conquistar uma cidade, é algo grande para aquele tempo, já seria para nós hoje, mas pense naquele tempo, controlar todos os recursos da cidade, ordenar o que se faz, o que se entra, o que se compra, o que se não é ser dono das terras, é ter controle sobre tudo. Aqui está fazendo um comparativo. Controlar o espírito é melhor do que ter um aparente controle sobre tudo que você gostaria de ter. Imagine tomar uma cidade, ser dono da própria vida. É isso que significa aqui uma cidade. É ter tudo. Controle-se. Busque conter-se diante do Senhor. Isso vale muito para as Escrituras. Só que para nós, às vezes, a pressa nos faz conduzir para a conquista, ao invés da espera. E não vemos a espera como um tipo de conquista cristã valiosa. Então, a gente, ao invés de esperar, a gente quer desbravar. E às vezes Deus está falando, esse é o momento em que você não vai desbravar. Não vão ter coisas grandiosas. A aparente estagnação deixa alguns loucos. Só que nós precisamos entender que Deus não está pensando em nós em termos de categorias humanas de valor. Deus está pensando em nós em termos de conformação à imagem de Cristo. Isso você nunca pode esquecer. Deus está nos conformando à imagem de seu Filho. Para alguns, Deus vai ter que empurrar para ele ir caminhando em lugares mais altos para ele poder ver o que Deus está fazendo e está fazendo nele. Para outros, Deus vai ter que puxar para trás e colocar em situações de trabalho, de estudo, relacionamentos. Alguns vão se casar mais cedo, outros vão se casar mais tarde. Isso não tem a ver com um problema de não, é Deus falando assim, calma. E outros, Deus, não, já é o momento. Por que você está retendo isso? Alguns aqui querem avanços na área de trabalho e não há nada de errado com isso. Mas alguns vão ter que permanecer em seus empregos mais tempo do que gostariam, para que possam entender a paciência, tratar com aquele chefe que você quer se livrar. Você está entendendo? E nós precisamos entender isso. Ao invés de ficar o tempo todo tentando gerar um destino próprio, aqueles que me conhecem mais particularmente sabem do meu interesse por plantar igrejas. Estou mentindo, o tempo todo eu estou falando sobre isso. Quero plantar igrejas, quero evangelizar, não sei o que, não sei lá. E muitas vezes é válido, outras vezes é de um cara inquieto,
que precisa sentar-se e ouvir. Calma. Estrutura a igreja. E vai dizer que é bom ouvir alguém dizendo, para. É bom? Não é bom. Alguém dizendo, pera, não é o momento. É bom? É bom. Mas nós precisamos aprender que Deus usa essas pessoas para, às vezes, nos segurar. A gente tem pressa. Tem até uma canção antiga que diz isso, né? Hoje ando devagar porque já tive pressa. E eu, com você aqui, poderíamos imaginar de que nós temos pouca paciência para aqueles que querem exercer sobre nossas vidas influência direta e que muitas vezes vão dizer, levanta, vamos embora. Não é mais sobre esperar. Isso é negligência tua, isso precisa ser avançado. Precisamos ter essa paciência de entender esses significados que Deus vai dando ponto a ponto. Mas também existe na precipitação, olha o que diz Provérbios 19:2. Olha isso aqui, a precipitação para a Bíblia. Olha o que é a precipitação, a pressa para a Bíblia. Não ter paciência. Não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Já aconteceu? Misericórdia. Como já aconteceu? Às vezes a gente faz isso de um modo especial. A gente não fala para ninguém o que está fazendo. Se der certo, tu já apresenta certo. Se der errado, você esconde. E muitos de nós, eu já fiz. Se você quiser dizer que já fez, seria também bom, mas infelizmente. Você viu alguém que é precipitado no falar? Não levante a mão, pelo amor de Deus. Não estou pedindo confissões. Há mais esperança para um tolo do que para ele. Olha, claro que a comparação aqui não é porque o tolo está num lugar de destaque. A Bíblia só está fazendo um paralelo para mostrar quão grave é uma pessoa que fala precipitadamente. Isso não tem a ver só com falar bastante, porque, claro, quem fala bastante cai mais nesse erro do que os que falam menos. Mas falar precipitadamente tem a ver com julgamentos precipitados. Tem a ver com juízos rapidíssimos. Tem a ver com uma mente que está o tempo todo medindo todo mundo e criando esse tipo de coisa dentro de si. Já tem um julgamento? Você não sabe ainda. Tem gente que já julga a motivação do teu ato e está nem completo, nem está patente aos teus olhos. Nem você sabe o que você está fazendo direito, a pessoa já sabe. Então nós temos que ter cuidado com as nossas palavras. Temos que ter paciência quando falarmos. E paciência para não falar também. Não é para falar, guarda. Então você que já pecou por precipitação, às vezes algumas pessoas não sabem guardar um sigilo mais ético. Olha, eu gostaria que você pudesse me ouvir, gostaria que isso não saísse daqui. Não consegue. A coisa sai dali. Essa pessoa que geralmente se precipita falando, ela precisa de ajuda, porque ela está ferindo outros também. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja, vamos lá, pronto. A Bíblia não traz apoio na ira de uma pessoa contra a outra. A Bíblia apoia que você não admita o ensino falso. A Bíblia apoia que você não admita o erro como acerto. Mas a Bíblia nunca apoia a ira como se ela, ao mesmo tempo, significasse justiça. Às vezes a gente se ira e vai destruindo tudo ao redor. Depois, a reconstrução é mais lenta. Você fica tentando se apoiar aí nos traços de justiça própria, mas eu tinha direito de fazer isso, fazer aquilo. Tudo. E aí nunca que o conserto, ou quase nunca o conserto do que a ira provocou é na medida de sua destruição. Por isso nós precisamos reter as palavras muitas vezes. Tem gente que retém a palavra e pode dizer assim, eu estou retendo para não te falar o que veio à cabeça. Já está dizendo. Já está dizendo que iria uma coisa muito ruim vir à tona, só que você não disse a coisa ruim. Você já disse, mas não disse. Bom, reter é reter. Reter é pensar em trabalhar o rosto. É reter mesmo. O que houve? Estou só refletindo um pouquinho, só para pensar aqui um pouco sobre isso. Busca isso. Conter-se, né? E eu gostaria de trazer uma questão central. Para mim, questão central sobre a paciência. Ela está aqui nesse versículo que eu acho que todo mundo conhece. Não é isso?
O amor é paciente, o amor é bondoso. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4. O amor é paciente. Isso significa que a estrutura do amor, ela carece de que haja uma exposição da paciência como traço de que o amor está lá. O amor está, a paciência está. Portanto, quando nós pensamos sobre o amor é paciente, a gente não está resumindo o amor. Até porque Paulo vai falar um montão de outras coisas sobre o amor no verso 4b, 5, ali. Mas ao dizer que o amor é paciente, estamos dando uma forma externa a algo interno. Existe algo interno. Eu amo você. Existe um modo como isso ganha uma forma. Paciência. Logo, aquele que não é exercitado em buscar diligentemente aperfeiçoar-se em paciência, é porque não está buscando amar. É porque está acreditando que existe algum lugar onde o amor possa estar sem paciência. E a Bíblia aqui está acabando com essa história. O amor e a paciência não podem ser coisas que um tem um e outro tem outro. A paciência é uma das roupas que o amor usa quando sai para o lado de fora de você. É uma encarnação. Não ser paciente é não ter amado naquele momento. Não ter sido paciente é não ter amor por algo, alguém, por uma circunstância que um grupo de pessoas está passando. Nós temos a infeliz condição de separarmos coisas que a Bíblia nunca separa. E o amor e a paciência está neste mesmo. Eu te amo, pastor. Tenha paciência, então. Né? E nós entendemos que existem coisas que nos tiram mais do sério, como fala do que outras. Mas, mais uma vez, eu ressalto, a Bíblia não te dá, nem a você, nem a mim, nenhuma chance de que isso seja exercitado. O amor é paciente. Você ama os seus irmãos, você ama seus filhos, você ama sua igreja, você ama seu pastor, você ama seu discipulador, sua discipuladora, você ama seus pais, você ama seus pais ímpios, muitas vezes. Porque às vezes fica muito claro que o filho, eu amo meu pai, mas não dá, eu grito. Como aí? Já gritou, já deixou de amar, porque o amor é paciente. Vamos lá. Mais uma vez, a Elizabeth Elliot vai aparecer aqui pra gente. E agora ela vai fazer uma paráfrase pessoal, ou uma abordagem de 1 Coríntios capítulo 13, verso 4, onde ela vai trazer algumas percepções, não esgota, mas algumas percepções sobre o amor e, é claro, a paciência não pode deixar de estar lá. O problema é claro, é que nós precisamos aprender a amar as pessoas. Pessoas são pecadoras. O amor precisa ser paciente quando é tentado pelos atrasos de outras pessoas a serem pacientes. Aqui ela fez uma aplicação. Ela não esgotou, mas ela fez uma aplicação. O amor não pode ser egoísta, mesmo se as pessoas forem. O amor não se ofende, mesmo quando as pessoas são ofensivas a vocês. Às vezes, erros existem, mas o amor não os fica contando. Há coisas para serem enfrentadas, mas nada que o amor não possa enfrentar. Coisas para provar a fé do amor, para desencorajar a sua esperança e testar a sua resistência. Mas o amor continua confiando, esperançoso e resistindo. O amor nunca acaba. É uma poesia em cima do verso bíblico, mas que traz verdades para nós. Um dos motivos pelo qual continuamos insistindo em pessoas difíceis, às vezes as pessoas dão trabalho, e aí você vai lá e você ama. Ama como? Sendo paciente. Às vezes você precisa exercitar esse amor numa espera por uma mudança. Eu vou esperar em Deus, eu já plantei, já joguei a semente, agora eu não posso simplesmente fazer com que a semente cresça. Eu tenho que esperar. E aí eu preciso ser paciente, porque durante aquele período da semente e da germinação, eu não vejo nada. Isso mexe com a gente, né? Estamos acabando. Antes de lançar o último slide, que vai acabar nesse próximo agora, eu já te aponto que você, eu,
deveríamos pedir perdão a Deus pela nossa impaciência. Deveríamos pedir perdão às pessoas ao nosso redor quando fomos impacientes. Deveríamos, porque estamos lutando, perguntar às pessoas mais próximas, principalmente, se somos impacientes. Porque se somos impacientes, estamos faltando com o quê? Com amor. Isso é um exercício de muita humildade, que é você poder se reportar a alguém e dizer, diga o que você está vendo. Muitos de nós não avançam porque são sempre pessoas que trabalham tendo em vista a sua autoconsideração de si mesmo. Quando a Bíblia diz para a gente examinar a si mesmo, ela fala da nossa consciência em relação àquilo que vimos, ouvimos e o que o Espírito Santo está falando. Mas a Bíblia também fala exortai-vos uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros. Significa que a Bíblia também aponta para o lado de fora para que a gente faça esse recurso, use esse recurso. Pessoas cristãs que nos amam. Mas se você entende que o Senhor está falando com você, existem versículos bíblicos que são muito importantes para lidar com a espera, para lidar com essa inquietude. E eu separei 2 aqui agora, 2 salmos, 2 trechos de salmos. Eu gostaria que você pudesse lê-los comigo, por favor. Aquietai-vos, que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O outro versículo. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. A nossa espera não é que as pessoas mudem. A nossa espera não é que a situação mude. A nossa espera não é que as coisas ao redor mudem para que a gente possa ser paciente. A gente espera no Senhor. E aí a gente se aquieta, a gente se acalma, a gente se abate e abandona essa fúria desmedida em relação aos outros. Eu espero que essa reflexão tenha lhe trazido considerações pessoais. E a maior delas, eu espero, tenha sido de que pessoas impacientes estão faltando com amor. E o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, diz que a única coisa que ele continua devendo àqueles que ele estava escrevendo era o quê? O amor. As outras coisas, não, mas esse aí é uma conta que não fecha. A gente sempre está precisando e devendo amar mais.